Pastor Carlos Eduardo fala uma verdade de André Valadão que ninguém tem coragem de falar. Aí, como presidente, primeiro ele não tem autoridade. Se ele tivesse autoridade, ele não ia na justiça. O marido da Ana Paula Valadão, Gustavo Bessa, é questionado nas redes sociais e passa uma grande saia justa para responder. Num primeiro momento, essas experiências de cancelamento, elas são experiências assim muito difíceis e muito doídas. O desenrolar dessa história você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. A treta entre a família Valadão estão entre os escândalos mais notáveis do meio gospel de 2024. Várias especulações, críticas e opiniões foram dadas a respeito deste escândalo, mas o pastor Carlos Eduardo foi no podcast Eu Acredito Podcast e emitiu uma opinião sobre a presidência de André Valadão que ninguém teve coragem de falar até o presente momento. Confira! Se você sentar na roda dos esclarecedores, você não precisa estar lá. Só você sentar já tá ruim. Só de ouvir, né? Você sentou, já ruim. Já deu ruim. Entendeu? Agora, existe... Aí, João disse que há pecados que ele pede pra você nem orar. Que é pecado para a morte. Qual que é o pecado para a morte? É o pecado que a pessoa insiste em fazer, mesmo sabendo que é pecado. Esse é o pecado para a morte. Existe o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é imitar os outros a língua estranha. Imitar línguas estranhas é o pecado da zombaria, da chocarrice. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo algo que Deus fez. Deus te usou para falar comigo. Minto, Deus te usou para falar com o Eduardo. Ih, Eduardo, não, é o diabo que usou ele. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. É inferno. E o cara sabe que vai. Porque nem... Acabou. A conexão acabou, não existe mais conexão. Então, assim, há pecados e pecados. Pecados contra a autoridade, divisão, rebelião, esses caras que racham igreja e tal, isso é pecado contra a autoridade. Biblicamente, os pecados que apontam na Bíblia como pecado de autoridade se deram mal. Absalão morreu. Corá da Tebirão morreram. Judas morreu. Todos que pecaram contra a autoridade. Rachar a igreja seria um pecado contra a autoridade? Contra a autoridade, Eu não sei o contexto. Tu deve estar por dentro do Felipe Valadão e o André Valadão. O Felipe saiu ali da Lagoinha. Isso seria um pecado contra a autoridade ou é só uma divergência entre família? Não, aquilo ali é briga pelo interesse, é briga pela herança. Como se a Lagoinha fosse de um ou de outro. A Lagoinha, Batista Lagoinha não é nem do André, nem do Felipe. Ela deveria ser do Senhor Jesus. Só que como no Brasil, igreja virou um negócio de família, é por isso que tem a briga. Porque é negócio de família agora, né? É marca registrada, né? Não, virou família agora. Agora virou família. É que o André não quer que lá seja Lagoinha mais. Que em Niterói não seja Lagoinha. Não seja Lagoinha. Mas quando foi fundado como o quê? Lagoinha. Então pronto, é Lagoinha. Mas o Felipe saiu. Se saiu... Mas ele não saiu. Continua a Lagoinha lá. Saiu da Global. Continua a igreja, mas não faz parte mais da Lagoinha Global, entendeu? Aí não pode mais ser Lagoinha? E quem mudou o nome para Global? Não. Global é a Lagoinha... A Lagoinha, como... É porque a quadrangular também agora é Global... Tem a Global e a quadrangular. É que assim... Eu entendi. A Lagoinha Global... Aí Lagoinha Niterói então, fazia assim, parte da... Por que cada um não toma conta da sua vida? O André Valadão quer o quê no Brasil? Ele não está enfiado nos Estados Unidos lá? Porque ele é hoje o presidente da Lagoinha Global. Então, mas se ele é presidente, aí como presidente, primeiro ele não tem autoridade. Se ele tivesse autoridade, ele não ia na justiça. A autoridade como ele chama, senta, conversa e acerta. Não vai na justiça. Se expõe, como está expondo, aí você vê que não tem nada a ver com global. Tem a ver com família, tem a ver com ego, tem a ver com vaidade. Porque quem está lá não é a irmã dele. É a irmã dele que está lá. Qual a diferença que vai fazer? Ser global, ser Lagoinha, ser Batista. É só briga de ego. Isso é briga pelo poder. Um poder que ele não tem, porque ele é um péssimo líder.
que se ele prestasse como líder, ele não deixaria os caras fazer um show dentro da igreja dele e cantar música do Jota Quest, em cima do Skank ou do Jota Quest, em cima do altar. Então ele é um traste como líder. E se ele quisesse mesmo ser presidente, ele estaria aqui no Brasil quando o pai dele jubilou, que ele de forma tão ordeira, honesta, linda, jubilou e passou a responsabilidade para o outro irmão, pro irmão lá que ia assumir a igreja lá. Se ele é tão bom líder, por que tanta gente se desvencilhou da Lagoinha e abriu seus ministérios próprios? Por que a Ana Paula Valadão não é Lagoinha? A igreja dela não é Lagoinha. Não é? Nos Estados Unidos, não. Como que era o nome da banda dela? Diante do Trono? A igreja dela é Diante do Trono. Não é Lagoinha. Então, assim, é reino. Sabe o que vai acontecer com isso aí? Sabe o que vai acontecer? O quê? Vai acabar tudo. Sabe por quê? Porque Jesus deu a dica. Um reino dividido Não subsiste. não subsiste. Entendeu? É o que vai acontecer. Isso é reino dividido. Não subsiste. Escuta o que eu estou falando para você e para todos que estão nos assistindo aqui. Daqui mais alguns anos no Brasil, é possível que não tenha mais no Brasil uma Assembleia de Deus, para você chamar de Assembleia de Deus. Teremos as Assembleias, mais do que já tem. Porque quando esses líderes mais velhos que estão no poder morrerem, cada um dos que pastoreiam igrejas grandes terão as suas próprias igrejas. Daqui mais alguns anos no Brasil não haverá mais convenção. E Deus queira que não haja. Por quê? Porque ninguém aguenta esse nepotismo imposto sobre as igrejas do Brasil. As igrejas pentecostais no Brasil têm dono. Elas vão morrer na mão desses caras. Ninguém vai presidir nada. Ninguém. Porque as igrejas no Brasil têm dono. É de pai para filho, de filho para neto. E se não tiver filho, agora se consagra pastora também. Coloca filha e assim é. Aqui, ali, lá e acolá. E vai ser assim. E corre-se o risco de daqui a alguns anos nem a Assembleia de Deus mais ter no Brasil. Ah, não, isso não. Não, no sentido de... essa aqui é a Madureira, essa aqui é a Missão. Daqui a uns dias você não vai saber quem é quem. Porque já tem divisão. Madureira e São Paulo não é Madureira, é Adebrais. É. E São Paulo é Belenzinho, outro lugar é Missão, outro lugar é não sei o quê, outro lugar é não sei o quê, outro lugar é não sei o quê. Daqui a pouco, irmão, ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe quem é quem. Mas dentro dessa igreja institucional existe a igreja de Jesus que será preservada, né? Vai ser preservada. Mas Deus vai arrancar muito, Deus vai tirar muito essa... Deus vai fazer uma limpa nos altares da igreja do Brasil. Nessas lideranças. Você vê, escreve, eu não sou a Cristina Maranhão, não. E nem sou profeta do caos. Não estou dizendo que ela seja. Ela é uma mulher de Deus. Que ela profetizou até hoje aconteceu. Mas Deus vai fazer uma limpa tão grande no Brasil. Mas tão grande no Brasil. Vai fazer, não. Deus já começou a fazer. Que só Deus fazendo isso. Só Deus pode fazer isso. E só Deus fazendo isso que nós vamos enxergar novas lideranças no Brasil. Deus não vai permitir que ninguém se perpetue no poder como eles estão querendo fazer e estão fazendo. Isso vai acabar. Escreve, marca a data de hoje, depois você fala comigo. Vale lembrar que Gustavo Bessa, o marido de Ana Paula Valadão, frequentemente é perguntado nas redes sociais sobre a situação da família Valadão e muitas das vezes fica numa grande saia justa para responder, como você vai ver agora. Confira. Pergunta assim, interessante e complexa. Não é uma pergunta tão simples e tem uma resposta tão simples. Isso me lembra aquela situação vivida pelo Senhor Jesus. A família estava brigada com ele. Maria e os irmãos de Jesus foram até onde Jesus estava para prenderem Jesus porque achavam que Jesus estava louco. E nem por isso Jesus deixou de pregar, de ensinar, porque a família estava brigada com ele. Jesus continuou ensinando e pregando. Então a gente precisa ter essa consciência do coração. Se o coração está em Deus, se o coração está na verdade, as pessoas podem ficar com raiva. Mas não é porque as pessoas estão com raiva que elas vão calar a verdade. Não pode ser assim. Não podemos deixar amargura no coração. Não.
Lógico que não. Se a gente pede perdão quando o outro está errado, a gente reforça o erro da outra pessoa. Além disso, nós nos posicionamos contra a verdade. Imagina se Jesus fosse pedir perdão para os amigos dele da cidade de Nazaré que queriam julgar ele do monte, porque não gostaram do que Jesus falou. E aí Jesus, por querer ficar bem com todo mundo, fosse lá pedir perdão para eles. Jesus não fez isso. Jesus manteve a verdade, Jesus manteve a postura. Jesus não mudou os princípios porque as pessoas estavam com raiva dos princípios e da verdade. Então, se você está com a verdade, você está certo. Para agradar os outros, você não tem que pedir perdão. Você tem que manter a sua postura, porque o nosso alvo primeiro é agradar a Deus, viver na verdade. Olha, num primeiro momento, essas experiências de cancelamento, elas são experiências assim muito difíceis e muito doídas. Mas num segundo momento, nós refletimos sobre o acontecido. E nessa reflexão, nós nos lembramos de que Jesus viveu situações muito parecidas por causa da verdade. Numa ocasião, ele havia alimentado 5.000 homens com pães e peixes na multiplicação. E quando Jesus não respondeu aquilo que as pessoas queriam que ele respondesse, essas pessoas foram embora e deixaram Jesus e cancelaram Jesus. Então, em geral, algumas pessoas elas praticam cancelamento quando ouvem aquilo que precisam ouvir, mas não gostariam de ouvir. Então, nós precisamos sempre nos levantar em cima da verdade, em torno da verdade, dentro daquela consciência de verdade que nós temos. Como eu lidei com os atos proféticos realizados pela Ana, sendo mais conservador, a questão da bota, do leão. Bem, eu olhei para aquela situação e eu me lembrei dos profetas da Bíblia. Me lembrei de Isaías, que Deus mandou ele andar pelado por 3 anos. Me lembrei de Ezequiel, que ficou deitado de um lado do corpo por 6 meses, de outro lado por 6 meses, para retratar o cerco de Jerusalém. Eu me lembrei de Oséias, que se casou com uma mulher de programa. Me lembrei de João Batista, que usava roupas de pelo de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Eu me lembrei dessas pessoas que buscavam representar a mensagem que Deus chamava essas pessoas para pregarem, com representações. Então eu comecei a ver assim, essas figuras bíblicas, esse respaldo bíblico nessas atitudes, que são mensagens proféticas. Se Ana acredita que já houve erros teológicos nas ministrações que fez ao longo do ministério, eu acho que deve ter acontecido sim. Eu acho que todos nós vivemos situações assim. Eu mesmo já considerei algumas pregações que eu fiz e percebi que eu havia cometido alguns erros teológicos, não é? Acontece que na nossa jornada, pela bondade e misericórdia de Deus, nós vamos aprendendo mais, nós vamos crescendo mais. Algumas coisas a gente deixa para trás, outras coisas a gente continua reforçando. Não somos estáticos, não é? A nossa jornada é uma jornada dinâmica, estamos sempre em movimento, sempre aprendendo. Como diz o lema da reforma protestante, a igreja é reformada sempre reformando. Nós também precisamos ser reformados e sempre abertos para continuarmos a viver essa reforma na nossa vida. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.